Gente, bom dia, tudo bem? Tá, eu aqui de novo, sem marcar nada com vocês, né? Vindo falar. Por que eu abri essa live sem marcar nada, sem avisar nada? Porque não era mesmo uma coisa programada. Foi o que eu senti no meu coração de fazer. Todo mundo aqui que me acompanha, e para quem não me acompanha vai ficar sabendo agora, eu sempre acordo muito cedo para poder cumprir alguns compromissos que eu tenho. E um dos compromissos que eu tenho sempre pela manhã é cuidar da minha espiritualidade. E eu já venho de algumas semanas já prestando atenção muito minuciosamente em tudo que acontece, né? E aí eu quis, ardeu no meu coração hoje de falar isso com vocês, porque foram repetidos acontecimentos, né, repetidos fatos que aconteceram para poder comprovar isso que eu vou falar agora. Então, para quem está chegando agora, bom dia. E se você realmente quer saber sobre resultados, né, sobre autorresponsabilidade pelos seus resultados e sobre espiritualidade, fica aqui, não vai ser longo, tá? Eu sei que tá no meio da manhã, eu sei que tem um monte de gente trabalhando, mas eu vou deixar isso salvo no canal do YouTube, não vai ficar no Instagram, tá? Então vai ficar no canal do YouTube. E já convido uma pessoa, se eu falei a palavra resultado, as palavras resultados, autorresponsabilidade e espiritualidade, e automaticamente você lembrou de alguém, já manda essa live para alguém, tá? Para essa pessoa, porque essa pessoa também precisa ouvir o que eu vou falar. De repente, eu posso destravar em você uma coisa que destravou em mim essa semana. E é uma coisa que eu ficava pensando muito, ficava muito presa nisso e de certa forma até me sentia culpada, me responsabilizava por isso. Mas a partir desse meu entendimento, quem sabe, levando isso para vocês, eu não consigo também virar alguma chavinha aí, né? Então já chama quem você quiser, já manda para as pessoas que você sentiu no seu coração aí, as pessoas que você ama. Pelo menos 2 pessoas, eu sei que a gente pensa toda vez que a gente vai ouvir sobre algum assunto, manda para essas pessoas. Mesmo que essas pessoas não possam estar aqui ao vivo agora, depois você manda o link do YouTube, pede para ver, porque de repente vai destravar alguma coisa. Então eu quero começar contando sobre 2 fatos que aconteceram comigo essa semana. Um desses fatos, né, desde semana passada, um desses fatos acabou por finalizar agora de manhã. Uma pessoa sempre estava tentando voltar para minha vida sem ter acesso à minha vida. Então, para conseguir esse acesso, essa pessoa procurava pessoas próximas a mim para conseguir ter acesso à minha vida. E aí, hoje de manhã, eu dei a seguinte resposta para essa pessoa. Eu falei assim, olha, fulano, eu não quero te fazer de garoto de recado, de garota de recado. Mas quando essa pessoa te procurar de novo, perguntando, pedindo para você perguntar para mim por que ela não tem acesso a mim mais, você simplesmente responde, pergunta para ela o que ela fez ou o que ela deixou de fazer para que esse acesso a mim tenha sido cortado. Faz uns meses que eu aprendi o seguinte fato. A gente não confia nos outros. A gente não confia nem na gente mesmo. E é real. A gente não confia. Se você fala que confia em alguém, que confia em você, você não confia. E se você repete isso, eu sinto te falar que você vai ter uma vida de frustrações e de decepções. Por quê? Para quem é cristão, né, assim como eu, o único ser, a única pessoa que a gente deve confiar na vida é Deus. Por quê que a única pessoa que a gente deve... E é pessoa, tá? Porque Deus se fez pessoa na figura de Jesus Cristo para poder mostrar a gente como viver melhor nesse mundo. Então, a única pessoa que você deve confiar é Deus. E aí você me pergunta por quê? Porque Deus é a única pessoa que já te viu no futuro. Então, se Ele está deixando você caminhar aqui, é porque Ele tem certeza do seu futuro. Agora, se você está tendo fazendo atos, né, tendo ações, fazendo ações, repetindo atitudes e não está atingindo o resultado que Ele sabe que é seu, aí já é outra conversa, né?
Então, a única pessoa que você deve confiar na vida é Deus, porque ele já viu o seu futuro. Sabe, aquelas pessoas que pagam para ir na cartomante, que pagam para poder saber o futuro? Então, balela. Porque se tem uma certeza se eu ainda estou viva aqui, se eu ainda estou pisando nessa terra, é porque alguma coisa tem que acontecer. E se os meus resultados não estão sendo satisfatórios para mim, a culpa é minha, a culpa não é de Deus. E a gente vai chegar nesse ponto. As pessoas, a gente não deve confiar. Se você começar a pensar que as pessoas você dá crédito, você para de decepcionar com os outros. Imagina o seu cartão de crédito. Todo mundo aqui já teve um cartão de crédito, né? Uma vez na vida. O banco, ele te oferece um cartão de crédito. Quando ele te oferece esse cartão de crédito, ele te dá esse certo crédito e ele vai vendo como é o seu relacionamento com ele. Você gastou, você pegou esse crédito, esse cartão de crédito, você pagou esse crédito, você gastou esse crédito e você pagou esse crédito, ok, o banco entende que você é uma pessoa que está construindo um relacionamento bom com esse banco. Ótimo, vai chegar uma hora que o banco vai subir o seu limite do cartão. E o que acontece quando você não paga o crédito que você usa no cartão? O banco corta o relacionamento do crédito com você. Ele te dá o mínimo acesso para que você movimente a sua conta ali, deposite ou saque dinheiro, faça um Pix de vez em quando e por aí vai. E assim a gente tem que ser com pessoas, sabe por quê? Porque assim a gente decepciona menos, porque assim a gente se frustra menos. Então, quando você dá acesso a uma pessoa na sua vida, você tem que ver qual é o nível do relacionamento para saber quanto de crédito você vai dar para essa pessoa. Se essa pessoa chegou lá no topo de ter um cartão platino, internacional, black, hardcore, nananã, ótimo. Se ela tá pagando esse crédito e ela tá construindo um bom relacionamento com você, ela tem um acesso total e limitado ao banco que é você. Se ela não pagou esse crédito, se por acaso ela deixou de pagar, você vai observar, o banco não corta o crédito, né? Não corta o seu cartão logo no primeiro mês. Ele te dá uma chance, ele te dá 2 chances, ele te dá 3 chances, ele te dá a chance de renegociar. Mesmo que você não procure o banco também te procura para poder renegociar. E assim é quando você tem uma pessoa que você deu acesso, é porque aquela pessoa você entende que ela é importante para o seu relacionamento. Esse é o primeiro ponto. Relacionamentos na vida. Aí a gente passa para o segundo ponto, que é sobre a nossa identidade, né? O nosso relacionamento com a vida, com pessoas e com a espiritualidade. O segundo fato que eu quero contar, além dessa pessoa que fica tentando ter acesso à minha vida e não entende que ela não tem acesso à minha vida porque é por ela, não é por segundos, por terceiros, é por ela. O segundo ponto é: a gente começa a espiritualizar coisas que não são espiritualizáveis. E isso tem total ligação direta com os nossos resultados. Para começar, é o seguinte: alguém aí já, com certeza, já falou ou já ouviu alguém falar ou já, sei lá, teve contato ou já falaram para você, tipo assim, se você, né, é uma pessoa que é cristã, que vive muito essa vida dentro de uma igreja, e eu não tô falando de espiritualidade, eu tô falando de igreja, e você tem o costume de falar assim, isso não deu certo porque o inimigo não quis. Não, olha só, nossa, aqui, portão do inferno tá aberto com pressão, porque eu não tô conseguindo fazer isso. Eu não tô conseguindo estreitar meu relacionamento com Deus. Eu não tô conseguindo estudar a Bíblia. Eu não tô conseguindo atingir o resultado que eu quero. Eu não tô conseguindo... eu não consegui aquela promoção porque o diabo não quis, porque o inimigo não quis. Não, gente. Peraí. Vamos começar pensando na nossa identidade. Lá em Gênesis 1, 26, 1, 27 e 28, está escrito assim, ó. Assim Deus criou os seres humanos, ele nos criou parecidos com Deus, ele nos criou homem e mulher.
e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos e espalhem-se por toda a terra e dominem e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Ou seja, se Deus, que é a única pessoa que já viu a gente no futuro, fez a gente imagem e semelhança a Ele, nós temos o mesmo poder dele. Qual que é o poder de Deus? De realização. Ah, Lorena, então como é que você explica existiu o inimigo, existiu o diabo? Cara, é isso que o Luciano acabou de falar aqui. Você é seu próprio inimigo. Por que Deus deixa o diabo agir? Porque Deus quer ver as coisas acontecerem, assim como ele deixa você agir. E aí, quando você começa a colocar a culpa dos seus resultados ou não resultados no inimigo, você entra na falta de responsabilidade. A outra chave que virou para mim hoje foi o seguinte: não existe resultado bom e não existe resultado ruim. Existe resultado. Se você é uma pessoa que me entrega um resultado, seja ele qualquer que seja, ótimo. Se o resultado foi não satisfatório para mim e para você, vamos ajustar. Vamos sentar, vamos estabelecer, vamos ter esse relacionamento e falar assim: ó, o que aconteceu que você não pagou seu crédito aqui comigo? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Vamos tentar ver aí como é que você pode pagar esse crédito, que resultado que você pode me entregar. Se o resultado foi bom, beleza, não precisa de ajuste. Tá aquele pau. Continua com o resultado que tá dando certo em time que tá ganhando, não se mexe. Agora, se você tá me entregando um resultado ruim, quer dizer que você tá fazendo. Que ótimo, meu irmão, que ótimo, minha irmã, você tá fazendo. Se o resultado que você tá tendo na sua vida agora é insatisfatório, cara, agradece, se exalta. Pô, tá ruim, tá dando ruim, mas eu tô fazendo. Mas senta, olha pra isso e fala: o que eu preciso mudar? Se eu quero emagrecer e eu coloquei uma meta que dia, sei lá, 24 de março eu vou estar pesando 5 quilos a menos na balança, e para isso eu preciso ter pelo menos uma perda de 1 quilo por semana e eu não tô atingindo esse resultado, cara, que bom. Se você tá fazendo e não tá atingindo esse resultado, você tá fazendo. O resultado é ruim, significa que você tá tendo resultado. Não é bom e nem ruim. Só não é aquilo que você está esperando porque você não está fazendo o que é preciso fazer. Você está fazendo outra coisa, mas está fazendo. Senta e ajusta. Não, eu não estou atingindo por quê? Eu estou treinando, mas não estou seguindo uma dieta. Eu estou seguindo uma dieta, mas não estou treinando. Eu estou seguindo uma dieta, estou treinando, mas não estou descansando. E por aí vai. Se você pretende ter aquela promoção no seu trabalho e você quer ser promovido até o final do ano e você tá vendo o ano passar e não tá chegando a sua promoção, você tem que ver o que você tá fazendo para poder chegar. Agora, se você tá parado no mesmo lugar, não sai e não tem resultado nenhum, tá naquela vida morna. Tá bom? Não tá bom, mas não tá ruim, mas também não acontece nada, é porque você não tá tendo resultado. Se você não tá tendo resultado, você não tá fazendo. E aí eu não converso com quem tá fazendo. E sabe quando com quem não tá fazendo? Sabe quando isso cai na falta de autorresponsabilidade? Quando você não tem ações para entregar o resultado, seja ele bom ou ruim, e começa a falar que é o inimigo agindo na sua vida. Presta bem atenção. Eu acabei de ler Gênesis 1, 27 e 28. Ali está falando que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que ele deu pra gente o mesmo poder dele para dominar sobre a terra. E o que a gente conclui então? Que se o inimigo está agindo é porque você está deixando. Por que Deus deixou Satanás andar pela terra? Porque ele queria resultado. Por que Jesus foi tentado? Para mostrar pra gente que a gente precisa fazer. E a gente precisa fazer baseado na identidade da gente.
Quando você coloca na sua cabeça que você é a imagem e semelhança de Deus e que Ele te deu poder para dominar, você começa a entregar resultado. E se o resultado não está satisfatório, se ajusta. Agora, se não tem resultado na sua vida, meu irmão, meu amigo, minha amiga, não adianta você culpar o inimigo. E aí a gente cai nessa falácia de, vamos culpar o inimigo, porque é muito fácil a gente colocar a culpa no outro. É muito fácil a gente não ter resultado porque a gente acha que o governo não está fazendo nada. Tá, é uma realidade, o governo não está fazendo nada. E aí, você também não vai fazer nada. Se o governo não está fazendo nada, alguma coisa na sua vida você tem que fazer. Sabe, se o seu chefe não está fazendo nada, alguma coisa na sua vida profissional você tem que fazer. Se o seu marido, se o seu namorado, se a sua esposa, sua namorada, seu cônjuge não está fazendo nada, alguma coisa na sua vida você tem que fazer. Se o seu filho, se a sua filha não está fazendo nada, alguma coisa na sua vida você tem que fazer. O que não dá é para você não fazer nada na sua vida e culpar a outra pessoa. Porque isso é simplesmente falta de autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É o total entendimento que você tem exatamente a vida que você merece por aquilo que você tolera. Se você não tolerar mais a situação que você tá, você sai. Aí não tem inimigo, aí não tem governo, aí não tem pai, não tem mãe, não tem cônjuge, não tem vizinho, não tem nada. Você vai sair. Se você tá nessa vida de resultado ruim ou de não resultado, é porque você tá aguentando. E aí quando você não tem resultado e você começa a culpar, e quando você não tem ninguém para culpar, você começa a culpar o diabo, aí é muito brincar com o poder que Deus te deu. Né? Porque se está escrito lá, na Bíblia, em Gênesis, que eu acabei de ler, 1, 27 e 28, que você foi feita a imagem e semelhança de Deus e, portanto, Ele te deu o poder de dominar, governar e dominar sobre essa terra, é porque você pode fazer. Você está escolhendo não fazer. Deus age na sua vida porque você deixa. O inimigo age na sua vida porque você deixa. Ao contrário do inimigo, Deus age porque Ele te ama, porque Ele quer o seu bem. A partir do momento que você dá um passo em direção a Ele dá 100 em direção a você. Agora, se cada vez que você convida, que você não tem seu resultado, que você não entrega resultado nenhum, você fica convidando o inimigo para ficar na sua vida, você vai ficar cada vez na falta de resultado. Então, coloca na sua cabeça. Quando uma coisa não acontece na sua vida, não é porque o inimigo está agindo. Quando um não resultado vem na sua vida, não é porque o inimigo está agindo, é porque você quis isso. É porque você não produziu a atitude certa, desculpa, para poder chegar no resultado que você quer. E aí, você ficar culpando o inimigo é a mesma coisa que você ficar culpando uma pessoa física. Aí quando você não tem ninguém mais para culpar, quando você olha para o lado e fala assim, pô, eu não posso culpar meu chefe, eu não posso culpar minha mãe, não posso culpar meu cônjuge, eu não posso culpar meu vizinho, e você não quer assumir a responsabilidade daquilo, você começa a espiritualizar uma coisa que não é espiritualizável. Se você dá acesso a pessoas que o crédito delas não é alto com você ou que já não pagaram o crédito, é uma ação sua, não é a ação do inimigo. Você já sabe disso, você já sabe qual é o resultado, você sabe que aquela pessoa não vai te entregar. E aí você culpar o inimigo, é porque o inimigo quis assim. Não é, você que quis. Do mesmo jeito que Deus age na sua vida, só se você deixar, só se você olhar para Ele, o inimigo também. Só se você se conectar a Ele. E aí quando você se conecta a Ele, quando você começa a espiritualizar coisas que não são espiritualizáveis. Se não está tendo resultado na sua vida, é porque você não está fazendo.
Se você não está fazendo, tudo bem, você pode estar deixando ele agir ali. Você está convidando ele para sua vida. E aí você está afundando. Então, o que os resultados têm, a espiritualidade tem a ver direto com os resultados? Se você tem essa falsa conexão com Deus, né, que você é super conectado com Deus, mas qualquer coisa que não tem resultado na sua vida, lembrando que a gente já falou que não existe resultado bom ou ruim, existe resultado. Se você tá fazendo e tá tendo um resultado ruim, que ótimo! Senta e ajusta para poder ter o resultado que você quer. Então, quando você tem essa falsa conexão, que você espera demais da espiritualidade, espera demais de Deus, e quando você não faz nada e não obtém aquilo que o resultado que você quer, você começa a culpar o inimigo, a espiritualizar essa situação, cara, é pura e simplesmente falta de autorresponsabilidade. E aí, isso te deixa numa matriz de não resultado. E aí você começa a ser aquela pessoa que tem uma falsa conexão com Deus. Porque tá escrito aqui, acabei de ler. Você foi criado para ter poder e para dominar. Então você tem que fazer. Você tem que usar o poder que você tem para dominar a terra que você pisa. Se você não usar, você não vai dominar. E aí sim, e aí você não vai ter resultado. E aí o que chegar perto de você é isso aí mesmo. Só que a primeira coisa que você tem que entender é: se você não fizer, o resultado não vem. Aí sim, a gente pode colocar que existe alguns resultados que são provenientes da sua não conexão com Deus. Aí sim a gente pode colocar que o inimigo age. Por quê? Porque você começou a convidar ele para sua vida. Quando você não estabeleceu a conexão que você estabeleceu que você precisa. Porque ninguém te obriga a ter conexão com nada. Ninguém bota uma arma na sua cabeça, ninguém fala que você vai morrer se você não tiver conexão. É você que um dia começa a pensar que a sua falta de conexão com Deus está te deixando parado no mesmo lugar. Eu falo por mim. Quem me conhece sabe, a minha espiritualidade ela está sendo muito mais trabalhada nesse último ano do que em toda a minha vida. Porque eu comecei a entender na prática o que é ligar lá no céu para acontecer aqui na terra. E quando eu falo céu é alegórico, tá, gente? É lá na espiritualidade. Por quê? Porque essa foi a chave que virou em mim. Por que eu tô viva? Porque eu tenho que fazer alguma coisa. Por que eu não morri ainda? Porque eu ainda tenho que fazer alguma coisa. Se Deus, eu sempre acreditei em Deus, se Deus, né, me deixa estar vivo aqui, eu já passei várias situações, se deu 4 acidentes, né, assim, 2 bem graves, se Deus me deixa ficar aqui, é porque Ele sabe que lá no futuro eu tenho um resultado para entregar bom. Agora, será que o caminho que eu estou fazendo aqui está me levando a esse bom resultado? Não, o resultado. Eu já tive períodos de resultado ruins e de não resultados. Quando era um não resultado é porque eu não estava fazendo. Não era porque o inimigo estava agindo. Semana passada eu estava no meu encontro de consolidação e eu falei com a minha líder que ela até entrou aqui, a Bruna, não sei se ela está aqui ainda, e a gente conversou sobre isso. A gente falou sobre essa questão de você não conseguir fazer aquilo que você pretende na sua caminhada espiritual. Né? Aí você começa na caminhada espiritual e você quer estudar a Bíblia todo dia, fazer seu quarto secreto todo dia, fazer sua conexão com Deus todo dia, mas aí chega no final do dia, lá no final do dia, de noite, você senta, você deita na sua cama, aí você vai lá, deitado, no final do dia, tipo 9 horas da noite, aí você pega a sua Bíblia e começa a ler. Aí de repente você tá assim, com a Bíblia na cara, dormindo. Por quê? Aí no outro dia de manhã você fala assim, nossa, o inferno tá agindo mesmo, porque eu não tô conseguindo ler a Bíblia. Será que não foi você que deixou para ler a Bíblia no final do dia, depois que você já atendeu um monte de ligação, você já trabalhou 8, 10 horas por dia, você já estressou, já treinou, já comeu, já riu, já brincou, e aí a prioridade que você dá para Deus é lá no final do dia?
Aí você vai colocar a culpa no inimigo. Aí é o inimigo que fez você, né, acordar de manhã em cima da hora, ficar apertando soneca toda hora do celular, né, do alarme, levantar no pulo, sair sem tomar café da manhã, ir pro seu trabalho já estressado, porque seu pico de cortisol tá aqui em cima, passar aquele dia resolvendo problema, porque adulto é resolver problema. Se você tá no seu trabalho e você não tá resolvendo problema, você tá completamente errado na vida. A gente foi feito para resolver problema. Então, se você tá lá, tá resolvendo problema, tá atendendo ligação, tá atendendo demanda e tá entregando resultado, aí depois você sai do trabalho, você vai na academia, aí você sai da academia, você vai lanchar com seus amigos, ou então você chega em casa, vai fazer janta, vai conversar com seu cônjuge, com seu filho, não, vai dar atenção, vai arrumar as coisas pro dia seguinte. E aí, 10, 11 horas da noite, você vai sentar para ler a Bíblia, para poder falar com Deus, para poder se conectar com Deus, morto de cansado, porque seu corpo já tá esgotado de tanto pico de cortisol, de adrenalina que sobe, que desce, e aí você já passou por tudo, realmente seu cérebro está exigindo que você durma, e aí você vai ler a Bíblia nesse horário, é culpa do inimigo. É o inferno que está te arrastando. Não é a prioridade que você dá para as coisas na sua vida. E para quem não é cristão aqui também, gente, para quem tipo, a Lorena tá com esse blá 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 aí de Bíblia, não sei o que resultado que você quer, cara? Você quer emagrecer, mas aí você deixa para poder ir treinar 8 horas da noite, depois que você trabalhou, depois que você resolveu o problema, depois é tudo igual. E aí você chega lá na academia morto de cansado, pula a série tudo, faz tudo nem aí, nada a ver. E aí você quer fazer dieta, mas você não planeja a sua dieta antes. Né? Você aperta o soneca do celular, vai pro trabalho, e não planeja nada, não faz sua comida, não leva sua marmita, e aí chega no final da noite, você vai e lancha porque você tá muito cansado. E aí a culpa é do sistema que te obriga a trabalhar. Você não pode colocar o relógio 1 hora mais cedo para poder despertar, levantar no primeiro toque dele e fazer 15 minutos que seja de caminhada. Você não pode tirar um dia da sua semana que você fica zapeando Netflix, passando feed de Instagram para poder fazer as suas marmitas da semana. E aí é o inimigo que tá te arrastando. Então, espiritualizar o seu não resultado é uma afronta a Deus. É jogar para Deus a responsabilidade sobre a sua vida. Porque ele já te deu tudo para você realizar. Ele te deu inteligência. Você escolhe ou não desenvolver essa inteligência. Porque você nasceu com cérebro, não nasceu? Se você tá aqui, é porque você tá usando seu cérebro. Você sabe ler, você aprendeu a ler, você aprendeu a escrever, você aprendeu a desenvolver pensamento crítico, inteligência você tem. A característica de ser inteligente é ter um cérebro e fazer conexões neuronais e sinapses neurais funcionais, desde que você não tenha nenhuma disfunção cerebral. Adquirir sabedoria, você precisa buscar. E aí, sabedoria, você só adquire quando você olha para todos os eventos da sua vida perguntando o que esse evento quer te ensinar. E não tem essa. É aquilo que o Luciano acabou de colocar aí, ó. A gente precisa ter com mais frequência um devocional com Deus. Por quê? Porque a sabedoria vem de observar isso. Você pode não ser cristão, você pode nem acreditar em Deus, sabe? Você pode achar que Deus não existe. Né? Eu tive um encontro sábado com alguns amigos que uma pessoa falava assim, se Deus existe, se Deus... Claro, se você já duvida da existência de Deus, você já acredita um pouco na existência dele. Se você já acredita um pouco na existência dele, começa a olhar para todos os eventos como se ele quisesse te falar alguma coisa. Se você não acredita em nada, em nenhuma existência de Deus, ok, mas começa a olhar para tudo que acontece na sua vida como o que isso tem para contribuir. Qual a minha parcela de responsabilidade no que está acontecendo? Será que isso é uma dificuldade natural do mundo ou será que eu tô criando essa dificuldade? Será que o fato de eu ter engordado 20 quilos durante uma pandemia é culpa da pandemia ou é culpa da minha não ação que usei a pandemia nem para pular uma corda dentro de casa?
Será que o fato de eu ter descontado as minhas emoções na comida é culpa da pandemia ou porque eu não parei para cuidar do meu emocional? Porque eu não viajei para o meu autoconhecimento? Então, o que que acontece? A gente precisa parar de responsabilizar a Deus, espiritualizar o que não é espiritualizável. Se você não está tendo resultado na sua vida, não é porque o inimigo não quer, não é porque Deus não permite, é porque você não faz. Não tem espiritualidade nisso. A espiritualidade você tem o poder de dominar sobre a terra. Isso é espiritualidade. Agora, você não usar esse poder, aí, amigo, amiga, é responsabilidade sua. Quando é que você começa a linkar a espiritualidade com o resultado? Quando você finalmente entende que você foi feito sim à imagem e semelhança e por isso você tem de Deus e por isso você tem poder para dominar e começa a usar isso. E começa a fazer. E, o resultado não está sendo o que eu quero? Bom, eu não tô parado, eu tô tendo um resultado ruim, quer dizer que eu tô fazendo uma ação que não é aquilo que eu preciso fazer. Então, o que eu tenho que ajustar? Planejamento e ajusta. O resultado tá ótimo, continua. Agora, cara, minha vida tá uma merda. Eu não saio de onde que eu tô. Eu não tenho relacionamentos bons, eu não tenho conexões boas, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ganho, eu não tenho nada. Sabe aquela paradeira total? Você não tá tendo resultado, então você não tá fazendo. E aí não é o inimigo, não. É você. Porque o inimigo, pelo contrário, ele tá trabalhando o tempo todo para que você tenha resultados ruins. Porque ele quer te ver mal. Se ele não quisesse que você não tivesse resultado, ele tava aí. Aleatório. Então, para de responsabilizar, espiritualizar a sua não ação e colocar a sua falta de autorresponsabilidade em Deus. E pior, responsabilizar aquilo que às vezes nem é para você. Cara, às vezes o inimigo nem tá ali para poder te empurrar para esse resultado. Você que busca esse resultado. Então, o que eu queria dividir é isso. Não existe resultado bom ou ruim, existe resultado. E se você não tem resultado, é porque você não está fazendo. E se você tem essa mania de espiritualizar tudo, comece a rever isso. Toda vez que você cair no vício, porque isso é um vício, de falar, isso está acontecendo porque é obra do inimigo. Se pergunta, seja adulto, porque adulto resolve problema respondendo pergunta. Realmente é o inimigo ou realmente é porque eu tô engordando porque eu tô comendo demais, não tô treinando nada e não tô fazendo dieta? Eu tô me afundando em dívida porque o inimigo tá usando meu cartão de crédito ou eu tô descontando as minhas emoções nas compras? Eu não passei naquele concurso porque o inimigo não quer ou porque eu não tenho prioridade para estudar. Eu prefiro ficar na Netflix, prefiro ir para balada, eu prefiro dormir. Por que eu não estou tendo um dia de sucesso, uma vida de sucesso? Porque é o inimigo que está me deixando atolado ou porque eu fico apertando a soneca do meu celular e não tenho coragem de levantar uma hora mais cedo para poder dedicar essa hora a mim? Então gente, para de espiritualizar o não resultado que você tem. O não resultado que você tem é seu. Nem o inimigo não tem interesse no seu não resultado. Se você é uma pessoa que não entrega nem nada para ele não vai ficar ali, porque ele também precisa de produtividade. Qual que é a maior, vamos colocar, obsessão do diabo? É carregar pessoas para o lado dele. Então ele tem que trabalhar o tempo todo para que as pessoas vão para o lado dele. Deus não. Ele quer que você vá pelo amor dele. Então ele te dá condições para você ir pelo amor dele.
Ele te dá poder, ele te dá dominância, ele te dá inteligência, ele coloca pessoas na sua vida. Mas aí o que o inimigo faz? Ele vai lá e começa a te roubar. Ele vai lá e faz você não se conectar a essas pessoas. Ele vai lá e faz você não ouvir essas pessoas. Ele vai lá e faz você apertar o soneca. Aí sim, aí você pode espiritualizar. Mas aí você tem que ter consciência que você escolheu isso. Que você deu acesso a ele. E ele volta lá no primeiro ponto. A quem ou aqui você está dando acesso à sua vida para que você não produza os seus resultados. E lembrando, muito bem colocado, que o Luciano colocou aqui, o seu maior inimigo é você mesmo. Nem é o diabo, sabe por quê? Porque o diabo só entra quando você dá acesso a ele. Então, gente, pega isso nessa terça-feira, ainda é início de semana, começa a pensar nos resultados que você tem. Tá tendo resultado? Tá ruim? Ajusta. Tá bom? Mantém. Não tá tendo resultado? Vira essa chave. Se tá culpando o inimigo, para agora. Começa a olhar para você. E aí sim, toma sua autorresponsabilidade. O que você pode pedir a Deus é sabedoria. Mas Deus, ele vai até você, até se você não amar. Ele tá disponível para você. Deus, ele sempre está disponível. Sempre, sempre ele está disponível. Até quando você não quer, ele está disponível. Ele está mantendo a sua vida, ele está mantendo a sua saúde, ele está mantendo as suas conexões mínimas para você ter uma sobrevida. Mas se você está sobrevivendo e quer viver, você precisa de sabedoria. E a sabedoria, diferente de Deus, ela só tá para quem busca. Isso está no Provérbio 8 de hoje. Hoje é dia 8. Pega o Provérbio, capítulo 8, e vai ler ele. É a sabedoria falando diretamente com você. Ela tá aí para quem busca. Deus não. Deus está disponível sempre. Ele tá te mantendo, nem que seja na sobrevida. Você tá fazendo questão de manter a sobrevida que ele te dá. Agora, se você quer a abundância que ele também te dá, você precisa buscar a sabedoria. E aí você tem que parar de espiritualizar o que não é espiritualizado. Né? Então, pega aí esse resultado, né? Pega aí, pensa nisso que o Luciano acabou de colocar aqui, ó. A verdade é que somos nós que nos afastamos de Deus. Pega esses resultados que você está tendo, se tá ruim, para de culpar os outros. Para de culpar o inimigo, o governo, seu pai, sua mãe, seu chefe, seu colega de trabalho, seu cônjuge, seu filho. Começa a agir você na sua vida, porque antes de ter esse sistema em volta de você, você é um universo sistêmico. Qual que é seu universo sistêmico? Suas emoções, sua espiritualidade, né, suas conexões, sua autorresponsabilidade. Pega o seu universo sistêmico, coloca ele no lugar de primeiro para depois arrumar o sistema em volta de você. E para de culpar quem não tem culpa nenhuma pela sua falta de resultado. Tá? Então, pega que é de graça, pega nessa terça-feira, vai lá no Provérbio 8, lê, vê se vira alguma chavinha, pensa no que eu falei hoje, pega um caderno, anota a chave, toma decisão e aí decide que ação que você vai ter para poder mudar o resultado que você está tendo hoje. Fiquem com Deus, faço votos de paz e prosperidade, que hoje vocês alcancem a abundância de vocês. Um beijo e até mais!